Então, boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite. Hoje, nosso momento de debate, a gente vai trazer um assunto que possui uma temática ampla, cujos estudos e definições são bem complexos, que é a arte e a cultura. Hoje a gente está aqui para debater sobre isso com as alunas, né, as minhas colegas do curso de Ciências Contábeis, da Faculdade UNOESC, do 8º período, né, eu me chamo Bruna Roncaglio, com a minha colega Júlia Lanzarini, com a Natália Renner, com a Viviane Barco. Então, a gente vai trazer um pouco esse assunto para vocês, discutir ele, levantar algumas questões, né, porque hoje a arte e a cultura, elas se interligam, né, elas se relacionam. Enquanto fenômenos sociais, elas estão presentes na nossa história, visto que a sociedade produz uma arte, possui uma cultura, no caso, né, e produz uma arte em cima disso. A palavra cultura, ela mudou bastante seu significado, né, antigamente, o que era funcional em relação a dinheiro ou poder, era visto como cultura, né, as pessoas que possuíam esses valores eram um tipo de cultura, podemos dizer, né. Então, percebeu-se que com as ideias abstratas, as pessoas poderiam ter uma nova visão de mundo, uma nova visão de cultura, definir outras ideias, outras melhorias para a cultura, né. A cultura, ela envolve uma produção material e imaterial, seria mais a questão espiritual dessas sociedades, incluindo as habilidades e conhecimentos que são produzidos. A partir daí, a cultura de uma sociedade, os indivíduos, eles podem conviver e se comunicar através de uma série de valores que sustentam essa cultura, né, esses valores. Porém, as divergências, né, culturais podem ocasionar um choque cultural, gerando desconforto e desconexões, sobretudo para imigrantes, né, principalmente a questão de um país para o outro, de um estado para o outro, até mesmo de uma cidade para outra, a gente já nota que possuem culturas diferentes, né. E em cima disso, a arte, né, que é uma forma mais simplificada, ela pode definir um processo criativo dessa cultura, né. Existem várias formas de manifestações artísticas, como a música, por exemplo, né, que hoje a gente pode citar o Brasil, que em diferentes regiões a gente possui uma cultura musical diferente, né, gaúchos, a questão do Nordeste, né, que é mais forró, por exemplo, e outras como artes plásticas, literatura, as esculturas, entre outros, que são geradas a partir da integração criada e as habilidades técnicas que envolvem cada uma. De um modo geral, as sociedades, elas produzem arte com estilos que refletem os valores sociais que as originaram, produzindo assim uma cultura diferente. As diferentes classes sociais, elas produzem gêneros artísticos diversos e que podem levar a uma etilização da cultura. As várias formas que definem um estilo como popular ou erudito são subjetivos e podem mudar com o decorrer do tempo, né? Então, essa cultura, ela sofre modificações e ela pode mudar conforme vai passando os anos, principalmente, né? Hoje a gente pode notar que os nossos avós tinham uma forma de conviver diferente do que a gente possui, né? Então, um pouco da nossa cultura teve algumas alterações com o decorrer dos anos, né? Então, a gente vai trazer um pouco aqui essa discussão, principalmente na questão do choque cultural no Brasil, né? Nath, né, o que você acha sobre isso, né? Tu acha que ocorre esse choque cultural no Brasil? Em que situações que isso pode ocorrer? Para que a gente traga aqui para nosso debate de hoje. Culturas, elas possuem seus próprios métodos de comunicação e interação. O choque cultural não necessariamente é maléfico, mas pode gerar desconforto pela situação atípica. Ocorre toda vez que grupos sociais culturalmente distintos ou distantes entram em contato. O choque é o resultado de confronto de valores de diferentes culturas. Não só a linguagem, mas também costumes e até mesmo gestos simples podem ter significados diferentes, que podem causar desconfortos. Legal. E essa parte da criação da cultura, né, da origem da cultura, do significado da cultura ao longo da história, né, como eu citei, né, ela vem se alterando, né, se modificando, né, Júlia? O que você acha, o que você traz para nós hoje como significado da palavra cultura ao longo da nossa história? Então, Bruna, ao longo da história, a palavra cultura, ela se originou-se na cultura latina, né? E ela surgiu no século XIII, para se referir a um pedaço de terra cultivada. Já no século XVI, representava o ato de cultivar.
e desde meados do século adquiriu um significado abstrato, denotando um aumento de habilidade e inteligência. Só no século XVIII foi utilizado para caracterizar nichos de conhecimento, como culturas das artes ou cultura da ciência. Entretanto, no século atual, a cultura tem sentido amplo, podendo ser a produção artística ou o modo de viver, as tradições, enfim. Então, né, então a gente tem um modo de viver que pode modificar essa cultura, né? E hoje a gente tem uma grande preocupação em relação à preservação dessa cultura, né? Qual a importância disso para os cidadãos que se tornem críticos em relação a isso e são livres, né? O que você pode nos relatar sobre isso, Vivi? Então, Bruna, a cultura, ela define cada indivíduo, ela cria uma identidade e norteia a vida de cada um. Então, através das expressões culturais que nós temos hoje, o nosso povo, ele dissemina e ele aproxima várias pessoas pela cultura de cada povo. O nosso Brasil tem uma valorização cultural e histórica muito grande. Então, as comunidades, elas são instrumentos essenciais na construção de uma sociedade consolidada e que prepara o seu povo para o futuro. Cada população, ela tendo o conhecimento sobre as suas raízes, sobre as suas tradições, elas se motivam a levar essa cultura para as futuras gerações, né? Então, nesse estado atual que a gente vive. Porém, hoje, junto com a cultura, vem muito o consumismo e a valorização das coisas materiais, acima de outras qualidades, né? Isso tem impedido que a nossa classe trabalhadora consiga, de fato, ser livre. A gente pode ver também que um pouco dessa disseminação da cultura a gente acompanha pelos meios de comunicação, né? Na opinião de vocês, vocês acham que a cultura ela é banalizada por parte desses meios? Ou a opinião de vocês sobre isso? Sim, Bruna. Então, a cultura, por conta dos meios de comunicação, então, atuais, pode sofrer, sim, alterações, pois a interação com novos comportamentos, novas culturas, novas tradições, a partir dessa relação, então, entre a cultura e a comunicação, os meios de comunicação, principalmente a televisão, que é um meio mais amplo que a maioria das pessoas tem, ela promove uma cultura diática, que se caracteriza pelas mídias, enfim. Acredito que um pouco disso também tem a questão da indústria cultural, né, de uma produção de cultura. O que a gente pode trazer para esse nosso debate em relação a isso, né, essa indústria cultural, essa modificação, essa nova cultura que a gente está vivenciando hoje, né? Então, a indústria cultural é aquela que utiliza como base a cultura de determinados polos, né? Para quê? Para fabricar os seus produtos. Era o que eu vinha falando antes, né? O consumismo em cima do nicho cultural que o Brasil tem hoje. Contudo, também ela promove algumas mudanças no estilo dos indivíduos e o comportamento das pessoas também, às vezes, é considerado massivo, em uma perspectiva de um consumismo exacerbado, né, exagerado, no caso. Ela serve ainda para controlar as massas, difundindo uma visão de um mundo, e muitas vezes tem o preconceito das elites, né, que historicamente prezam pela manutenção da riqueza e do capitalismo financeiro. Hoje a nossa cultura, então, ela é a base dela é muito forte lá na cultura indígena, na cultura que a gente vê do povo africano, a cultura aqui da nossa região mesmo, a gaúcha, né? Então, são bases muito fortes. E a gente vê que há muito preconceito ainda sobre essas culturas. As pessoas não entendem a fundo a cultura de cada estado no nosso Brasil hoje em dia ainda, né? Também tem a questão do respeito, né, entre uma e outra, né, e a gente ainda vê, assim, um pouco de preconceito, como você falou, né, Vivi,
entre essas Isso. culturas, né? Isso, não tem respeito. Hoje a gente vê ainda muitas pessoas criticando a forma que o gaúcho se veste, ou criticando a forma como o pessoal do litoral fala. Isso é cultural, né? Fala meio cantadinho, aqui a gente puxa mais o R, tem as roupas tradicionais, então ainda há hoje muita... como tu disse, me lembra a palavra? Respeito, preconceito. Preconceito sobre a cultura de cada estado aqui. Exatamente. E através da cultura, né, hoje a gente, uma das coisas que promove a cultura é a arte, né, como eu mencionei antes, né, principalmente através da música, mas principalmente com os meios de tecnologia hoje a gente vê que a gente tem vários avanços, né, principalmente a inteligência artificial. Então a arte está um pouco deixada de lado nessa questão, principalmente os teatros, né, a gente vê que o pessoal prefere ir no cinema do que no teatro, né. Claro que vai ter sempre aquelas pessoas que são fãs, né, de gostar dessa questão mais ao vivo, mas uma grande geração que está vindo que prefere hoje o cinema, né? Então, será que essa arte, ela pode ser roubada, essa cultura pode ser modificada em relação a esses sistemas, essa inteligência artificial, essa mudança que a gente está tendo na tecnologia? Na verdade, Bruna, a junção entre a arte e a inteligência artificial é uma certeza nos dias de hoje. Os avanços da tecnologia da humanidade costumam caminhar lado a lado, né? Com os desenvolvimentos na área da arte, e é o que estamos presenciando no momento da história. Nessa discussão surgem diversas questões, né? Mas não tem como saber e nem quando iremos saber se a arte pode ser roubada por sistemas ou não. A cultura ela é muito ligada aos costumes do povo, né? Talvez a tecnologia pode modificar isso, né? Mas talvez a essência ali da cultura a gente não vai deixar perder, né? A gente espera que a sociedade, que esses grupos culturais não deixem essa essência das culturas, como a Vivi comentou, né? Dos gaúchos, dos indígenas, né? Se perder pelo caminho, né? Com o passar do tempo, né? Então, nos dias atuais, como curiosidade dessa maneira, a cultura popular, que a gente pode dizer, ela surge no fragmento de desgaste disso, né? Então, desse ponto de vista, a arte popular, ela surge como um aspecto, como um conjunto de verdades, em aproximação de informações, que são restos de acontecimentos que resistiram a um processo correspondente de degradação, né? Então, é o que sobrou de todo esse caminho que a gente comentou, né? Dessa modificação, do passar dos anos, né? Então, a arte e a cultura são sempre um movimento contínuo e eles se interagem, né? Eles se integram. Conhecer a arte de um povo é já conhecer parte desse povo e, consequentemente, sua cultura, né? Então, a gente pode finalizar hoje esse nosso debate, né? Com esses assuntos que foram levantados e discutidos, né? Hoje, a arte e a cultura, elas estão ligadas, né? Então, sempre que é produzida uma arte nova, modificada a sua cultura, e assim é levado à sociedade, né? Para que as pessoas tenham conhecimento disso, né? Então, a gente agradece aqui, né, a participação de vocês nessa nossa noite aqui de discussões, e sempre que tiver novos assuntos que a gente pode estar discutindo, a gente pode estar levando para esse nosso grupo de debate. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada a você, Bruna. Boa noite. Boa noite. Não mexe com ela não, é muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. A sociedade de massa caracteriza que o movimento da lógica capitalista é um instrumento de apaziguamento social. Esse apaziguamento social é garantido pelo consumo e diversão. A sociedade de massa tem esse efeito nas pessoas. Quanto mais elas se sentem participantes desse sistema, mais elas perdem sua identidade e a sua cultura.
A massa é influenciada ao consumo desenfreado e a gostos padronizados. Os meios de comunicação são os grandes controladores do consumo das massas. Para atingir a massa, as indústrias utilizam os veículos de comunicação e também estudam como eles atingem diretamente a população. A sociedade se modificou tornando-se uma massa. O individual perdeu o seu valor. Cultura de massa é igual à indústria cultural. Ela se caracteriza pelo fato da impossibilidade de não ser consumida, pela viabilidade e acessibilidade, pela abrangência e por ser limitada, pois sempre surgem novas músicas, novelas, vídeos, aplicativos, etc. A marca da camiseta, lugar que frequentamos, carro que compramos, etc. faz você pensar que você está incluso a esta cultura de massa. O consumo te consome sem nem você perceber. Concluindo, é quase impossível resistir aos sabores visuais da avalanche de imagens e símbolos que inundam a mente humana o tempo todo. O grande objetivo dessa cultura é o lucro, obviamente.